Você está voltando. Muito bem, muito bem. Eu, Desta vez estamos com a companhia de Antônio Viviani também. sim, tem vários. Olha, enquanto você estava desligando, apareceram aqui, além de muitos coraçõezinhos, apareceram o nome de pessoas que estão dizendo, curti, estou gostando, vai em frente. Ah, mais um coração, hein? Se eu for lembrar de todo mundo que eu acho, que eu sei que esteja, porque eu não estou acompanhando, nem dá para ler todo mundo, mas eu, de coração, mando um grande abraço para todos os meus queridos amigos. Vamos aproveitar essa quarentena para fazer coisa gostosa, aquilo que dá prazer ao coração da gente. Eu, mais uma vez, já que nós estamos na segunda parte, agradeço ao Pedro Maravelli ter dado essa oportunidade de falar daquilo que a gente gosta, porque isso é, além de prazeroso, é uma troca de informações com os amigos. Vamos dar sequência ao que você estava conversando conosco, do projeto. Da ECA, você em 3 empregos, 3 funções. Eu continuei dando aula, eu dei aula. Aliás, eu sou um problema para o INSS até hoje, porque eu tinha 54 anos de idade, hoje eu tenho 73. Naquela época, eu já tinha 60 anos de profissão. Eu não quis me candidatar à aposentadoria, mas, obviamente, na hora de descontar, que é o que eles mais gostam de fazer, descontar, tinha problemas, porque como eu dava aula, eu dei aula durante 14 anos na ECA e 16 anos na FAAP. Então, são 30 anos de magistério. Vamos considerar na parte da manhã. Havia horários noturnos e tal, mas vamos considerar um período, né? À tarde, eu sempre trabalhei em rádio e televisão. E, além disso, eu fazia algumas coisas extras, que eu já gostava de produzir. Então, até eu abrir a empresa e sair do rádio como empregado, vamos dizer assim, diretamente passar a ser PJ, e depois veio a moda da pejotização, eu fazia mais ou menos isso. A escola era sagrada para mim. No dia de aula eu não marcava, no horário de aula eu não marcava nada, e nos outros horários, obviamente, eu fazia a participação em rádio ou TV. Então, esse período de TV Cultura, eu somei e acumulei com a Rádio Excelsior. Quando eu estava esgotado, minha mãe doente, e eu não estava mais aguentando, porque esses 3 empregos pesavam muito, eu não tinha nem condição de ver minha família. Aí eu pedi ao Antônio Celso que me desse a dispensa, porque eu não estava aguentando. Não, mas é dinheiro, a gente acerta. Falei, não, não é, não é. Realmente eu preciso respirar um pouquinho, eu preciso parar. E eu queria tirar férias. E é muito difícil você juntar férias de um emprego com o do magistério, porque no magistério você só pode ter férias ou em julho, ou em dezembro, ou janeiro. E assim mesmo, você tem que voltar num desses outros, que você é empregado 11 meses e tem um de férias em qualquer lugar. Não é porque não tem aula nos 12 meses que você é dispensável. E depois você tem que voltar lá para montar a grade, para ter reunião de professores e tal. E eu, nesse espaço, eu falei, eu vou tentar casar férias da rádio, da televisão e da faculdade. Era julho de 1977 e eu me dispensei, forcei a minha saída. O Antônio Celso concordou, mas ele ficou muito chateado. E depois deve ter ficado mais porque ele foi imaginar que tinha um truque e não tinha. Você vai saber já já. Eu não tinha casa de fim de semana, nada, mas um tio rico tinha uma casa no Guarujá. Eu peguei minha mãe, meu Corcel 2 FM 0803, eu me lembro direitinho do carro e da chapa, porque eu já tinha ligações com rádio, e 2 sobrinhos, e fui passar férias no Guarujá. Meu pai, que trabalhava de segunda a sexta-feira, foi passar o fim de semana com a gente. Quando ele chegou lá, falou, olha, telefonou um moço chamado Darcio Arruda e falou que você tem que ligar para ele assim que terminar o jornal da TV Cultura. O jornal terminava sábado, 21 horas. E a gente não tinha telefone na casa.
Lembrando que naquela época, para ter um telefone de disco, discar, já era complicado, você tinha que entrar em fila e tal. Ninguém ia manter um telefone em casa de fim de semana. Aí eu fui à Telefônica, lá no centro do Guarujá, e liguei para a TV Cultura. Aquele negócio de cabine, entra, pede a ligação, a telefonista depois convoca e tal. Aí o Darcio falou, meu amigo, suas férias acabaram. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, você tem uma reunião aqui no Sumaré. Reunião de quê? Para quê? Ele falou, não sei. É bom você vir. Eu falei, mas eu tô com o time todo, eu não posso largar as crianças, a minha mãe e tal. Ele falou, eu já falei para você, suas férias acabaram. E eu botei todo mundo no carro no domingo e voltei para São Paulo. Segunda-feira, 10 horas da manhã, um pouco antes, estou eu lá na Alfonso Bovero 52, na cidade do rádio, aquele edifício imenso, que tinha TV Tupi, rádio difusora, rádio Tupi. E falei, pois não, estou aqui. O que é para fazer? Aí ele falou, você tem uma reunião com... O Darcio estava no ar, inclusive, nem me atendeu. Ele falou, você tem uma reunião com o senhor Elvio Mencarini, na superintendência. Eu falei, pois não. Sei lá. Juro, eu fui sem saber o que era. Aí cheguei lá, o senhor Elvio falou, você que é o Luciano? Sim, senhor. Olha, você foi muito bem indicado, seu nome foi muito bem falado e foi aprovado por nós. Que bom. Você vai ser o diretor da radiodifusora. Sério? É isso? Eu, sabe, entre aturdido e não acreditando, sei lá. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é assim. O diretor Caion Gadia saiu do grupo e nós estamos... Ele acumulava 3 funções, ele era o diretor musical da TV Tupi, era o diretor da Rádio Tupi e o diretor da Rádio Difusora. E nós agora achamos por bem não sacrificar ninguém com muito trabalho e colocar um em cada área. É aquele negócio da reengenharia. Eu falei, poxa, muito obrigado por termos escolhido. Ele falou, tá. Então eu gostaria agora que você conhecesse os seus funcionários. Aí ele abriu. As diretorias naquela época eram muito gozadas. Elas tinham a porta de entrada do corredor e aqui dentro tinha uma série de outras portas para vários lugares. E a produção da rádio ficava atrás dele. Aí ele abriu a porta. Quando eu cheguei, ele foi me apresentar, todo mundo me aplaudiu. Falei, gente, eu conhecia alguns dos rapazes que eram Heraldo Zani, que era da programação, o Lisandro Antônio, Djalma Alves, Sebastião Andrade, pessoas que já eram conhecidas dos coquetéis de lançamento de discos, dos shows que a gente ia e tal, porque todo mundo se fala, se conhece mesmo trabalhando em trincheiras diferentes. Mas era muito interessante que, de repente, você não sabe o que pensam de você. Né? Eu sou concorrente, eu estou lá na Rádio Excelsa. E, de repente, fui aplaudido e falaram, esse é o seu time, você pode, a partir de hoje, você já é o diretor da rádio, traga um currículo seu, etc. Meu Deus do céu. Eu já tinha um currículo pronto, muito grande, inclusive. Tinha mais de 40 páginas, mas tinha todos os programas que eu fazia na TV. Não tinha atualizado com a parte de rádio. Aí eu completei, levei para a direção e no dia 12 de outubro de 1977 assumi a direção das rádios difusoras, AM e FM. E o incrível, por isso é que eu falo, eu já expliquei para o Antônio Celso. Mas o Antônio Celso deve ter falado, o que esse cara falou que estava doente, que precisava se distrair, que precisava de um tempo e tal, e agora vai trabalhar na concorrência. Sacanagem. Não, ele sabe hoje que não foi, mas deve ter pensado cobras e lagartos a meu respeito. E aí começou uma nova era. E aí eu passei a ser diretor de uma emissora de rádio pela primeira vez. Porque na Rádio Excelsior eu era assistente dele. Nem era assistente dele, na verdade. Eu fazia as funções dele. Mas eu era registrado como chefe da discoteca, como programador musical, e ainda tinha lá uma estrinha de produtor, porque eu criava alguns programas para o fim de semana e tudo mais. Então, foi a minha primeira
no começo chamava-se direção artística, depois passou a ser gerência de programação e produção. Isso porque em 78, com a regulamentação da profissão de radialista, o nome é formado por rádio e idealista. Então, o radialista passou a ser o funcionário ou elemento que trabalha em rádio e televisão, independente da função, não é o locutor de rádio. E nessa primeira oportunidade eu comecei a ver o que eu posso fazer, o que eu posso criar. E aí eu me desenvolvi e acho que fui bem. E tive que pedir licença, dispensa oficialmente da TV Cultura. Então, enquanto não me mandavam embora, eu ia acumulando fundo de garantia, porque eu sempre pedia para sair por um novo desafio. E assim foi ao longo do tempo. Para você entender mais a história da sementinha da outra participação. A radiodifusora não tinha carro de reportagem. A radiodifusora, a Tupi sim, mas a Tupi é a irmã rica, tá? A outra é a pobrinha. E não tinha regalia nenhuma, não tinha verba, não tinha nada para fazer, nada do que a gente fez, para dizer a verdade. E a tentativa de fazer alguma promoção, porque eu já tinha vontade de botar a rádio na rua. Eu já queria sair um pouquinho. A rádio, na época do Caion, ela era muito amarrada, né? Os locutores não podiam falar muita coisa, não podiam se... Era uma legenda lá que tinha que seguir e tudo bem. Era produzida a frase e tinha lá a introdução da música, tinha que falar em cima da introdução, não podia encavalar, não podia nada. E em cima disso, eu falei, eu preciso botar a rádio na rua para sentir o povo e para que o povo sinta que essa rádio exista, né? Na Rádio Excelsior também não podia fazer muita coisa, porque não andava. E nessa eu falei, bom, pelo menos eu posso errar à vontade, que a culpa será sempre minha, a responsabilidade será minha. E se eu acertar também, né? Ponto para mim. E às vezes eu tinha uma ideia, eu falava, vou ligar para o Diário da Noite, vou falar com o chefe de redação, vou fazer uma ideia conjunta entre o Diário da Noite e a radiodifusora. E aí a gente usava o carro deles, que eles tinham um carro de reportagem, aí vinha fotógrafo, o repórter, e eu atrás, aproveitando para fazer algumas das coisas que nós fizemos no caminho. Não sei se interessa saber, mas eu criei algumas coisas dentro da rádio para sair um pouquinho daquele gesso, daquele engessamento que eu citei antes. Então a gente começou a fazer uma programação mais ampla à noite, de 2 horas, com especiais. E aí começamos a tocar música brasileira. Eu tinha comigo não só a sensação de que eu deveria cumprir a legislação, mas de que, eu não poderia, por erro meu, permitir que a rádio fosse multada, que a rádio tivesse penalização do Dentel na época, que hoje chamamos de Anatel. Eu me sentia como se fosse realmente o sujeito que tinha essa cruz também para carregar e tinha que seguir, mesmo que eu não gostasse. E a gente sabia que o povo não gostava de música brasileira numa rádio jovem, principalmente o jovem que nos prestigiava. Então as emissoras costumavam fazer. A lei de 7 de julho de 1955, o presidente Jânio Quadros exigia 50% mínimo 50% de música brasileira e estrangeira. Quem quisesse tocar mais brasileira não tinha problema, mas mínimo se podia tocar era 50%. Mas ele não dizia que horas, até para dar liberdade para as rádios. O que é que o pessoal fazia? Madrugada cheia de música brasileira e de dia 3 por 1. Cada 3 estrangeiras, 3 músicas importadas, músicas vindo do exterior. A Rádio Excelsior, com a sua característica mais europeia e a radiodifusora mais norte-americana, tinham lá seu percentual. E aí eu comecei a jogar um pouco mais de música brasileira, ampliar.
e fazer programas especiais. O que rendeu aí alguma coisa, eu diria assim, interessante, porque as próprias gravadoras passaram a ver a radiodifusora como um celeiro, como uma oportunidade para tocar coisas que não tinham espaço nas rádios jovens. Né? Era muito difícil, exatamente pela proporção. A gente tinha o famoso listão, com uma série de músicas determinadas que iriam entrar e sair para entrar uma de 4 vezes, tocava em 4 oportunidades na rádio, e esse período de 4 oportunidades era das 7 às 19, 12 horas. Então, a cada 3 horas, essa música iria se repetir, porque era sucesso ou porque viria a ser forte, etc, etc. E aí a gente foi criando algumas dessas sessões e programas especiais e shows, e com muita pesquisa e tal. Eu aproveito a presença do Marcão, do Fã Clube Revolution. Ele foi um dos grandes ajudantes, dos grandes as forças que a gente não tinha e tinha que trazer de fora. Ele ajudou a gente a fazer uma série em homenagem aos Beatles, que teve 4 horas de duração, só com Beatles, mas não um programa especial que qualquer um podia fazer, ou seja, ia na discoteca, pedia o disco X, faixa tal, e colocava. Isso qualquer rádio poderia fazer. E qual foi o segredo? O Marco Antônio Malagoli, que frequentava Liverpool com muita facilidade, ele trazia os bootlegs, que eram os discos pirata. E aí ele contava a história. Olha, isso aqui é de um ensaio no estúdio X, não é no estúdio que eles gravavam, isso aqui foi feito à parte, porque era estúdio de ensaio. E aí estourou uma corda da guitarra, e aí dá para perceber aos 3 minutos, era uma coisa muito interessante. E a gente fez esse grande especial, assim como o Luiz Lennon, que hoje não deve estar na nossa sintonia, mas foi um grande companheiro. Assim que Elvis Presley morreu, nós fizemos um especial e ele colaborou porque ele tinha muita coisa específica e que ninguém tinha. E aí a gente ia procurando dar um diferencial. Eu nunca me preocupei, honesto e sinceramente, em derrubar a outra rádio. Eu sempre procurei fazer melhor para a minha rádio. E aí eu vou pedir licença para usar uma expressão de brincadeira que o seu Silvio Santos sempre usou, quando ele dizia, não vejo ninguém na minha frente. Eu era mais ou menos assim, eu não olhava para trás para saber o que eu fiz. Eu sempre construí acima do piso onde eu tinha estado anteriormente. Porque eu acho que... E outra coisa, muita gente vai desacreditar de coisas que eu fiz. Esse negócio de pesquisa, sim, é importante, eu acredito, mas eu nunca fiz pesquisa, eu nunca tive verba para fazer pesquisa nenhuma, para saber o que é que o povo queria, o que é que ia dar certo, não. Era feeling, era gosto musical e mais. Todo mundo já sabe, já falei em algumas palestras, não tinha jabá comigo. Jabá era uma verba que as gravadoras tinham, vem do português jabaculê. E as pessoas diziam, olha, eu ouvi isso várias vezes, eu até entendo, mas não aceito. A gente paga muito pouco. Os meninos precisam ter uma forcinha aí e tal, a gente controla e tal. Agora, eu não achava legal eu receber um dinheiro para tocar uma música que eu não iria tocar. E se eu já iria tocar essa música, por que eu tenho que receber? Então eu vou transferir essa verba, aí sim, em promoção. Então, por exemplo, eu não vou fazer um comercial da sua música, eu vou tocar a música normalmente. Porém, em cima da música, na introdução da música, eu vou dizer, a emissora pode levar você até o show de fulano de tal. E aí a gravadora arca com aquilo que a gente não tem condição. Levar um ouvinte, às vezes pagar uma viagem de avião e tal. Isso virou promoção oficial, mas receber dinheiro. Eu até desafio, já falei isso
numa reunião uma vez em que tinha alguns amigos da área de divulgação. Eu falei, eu desafio aqui alguém que diga que passou jabá para mim. E eu fiz até coisas muito desagradáveis. Meu amigo Edson Coelho, que está lá no Rio de Janeiro vendo a gente agora, deve lembrar. Chegou um... Aí é uma história mista. TV Cultura, Rádio Excelsior. Vou fazer um pequeno retrocesso. Veio um filme de um conjunto que ninguém sabia quem era, de onde era, e ele... O que ele veio no malote da gravadora X? Porque, às vezes, a representação daquela música para o território americano, inglês e tal, era dele. Então vinha um montão de rolinho de fita que ninguém sabia o que era. E chegou um conjunto que mal tinha o selinho na capa. A gente não sabia identificar. Nós tivemos que puxar na mão o filme e ver lá a claquete que dizia Pilot Canadá. Falei, tá bom, o que é nome de conjunto, o que é nome de música? Tem que ouvir. Aí pusemos na moviola, não tinha disco disso. Aí pusemos na moviola e ouvimos o refrão. Aí, look at California, look at Canada. Eu falei, bom, então a música é Canadá e o conjunto é Pilot. Vamos lançar. Ninguém tem, a música é gostosa. Nós lançamos no TV2 Pop Show. Estourou. Mas estourou como, se não tem o disco? Todo mundo começou a pedir na Rádio Excelsior. Não sei na difusora porque não tinha chegado lá. E aí, o Antônio Celso falou, eu não sei. Eu falei, eu sei. Isso aí é coisa da TV Cultura. Ele falou, então vamos tentar descobrir. E aí a Odeon descobriu que ela tinha o direito, ela podia comprar para Brasil. Ela tinha o direito inglês da música. E aí o Pilot estourou. Vendeu mais de 250 mil cópias. Um compacto simples que só tinha essa música e no verso, nem lembro o quê, que não tocou. Mas a música era muito gostosinha, era muito legal. E o impacto do show da TV ajudou a vender. Aí o senhor Edson chega lá na Rádio Excelsior e falou, vamos até a cozinha tomar um café? Vamos. Aí ele tirou do bolso um pacotinho e falou, a Odeon mandou entregar para você e agradecendo o que você fez por nós. Nossa, eu não sei se eu não falei um palavrão naquela hora. Eu falei, tome com isso aí na minha frente. Eu não quero saber. Não, mas é para você. Eu não estou pedindo nada, você já fez. Mas eu, do alto da minha santa ignorância, falei, eu não quero nem saber o que você trouxe. Falei, Luiz, permita-me, posso abrir? Eu falei, pode fazer o que você quiser, não é meu. Ele abriu, era uma pulseira com meu nome. Uma pulseira de prata, como se fosse um troféu pelo fato de eu ter descoberto, etc, etc. Mas eu era tão ligado a essa coisa do jabá, jamais, pelo menos onde eu trabalhava, e que eu fiquei muito, muito sem graça. Não briguei com ele, mas a gente ficou meio estremecido assim, até que, passado o tempo, a gente entendeu que isso era normal. E a gravadora, por exemplo, a Som Livre, que era do próprio grupo, mandava um panetone, um champanhe para as pessoas no final do ano. Eu falava, não quero, não vou tocar nada que eles pedirem também, mesmo sendo do grupo. Eu tinha medo de ser, não corrompido, mas ser tido como um dos que... e tinha gente que no esquema. Quem recebia, não tem nada a ver com isso. Só tem um detalhe. Na rádio em que eu trabalhei, que eu dirigi, não dava para ter, podia pagar quem quisesse. Se a música não tivesse dentro do contexto, ela não iria tocar. Né? Então, o jabá é aquele pagamento fortuito que se faz por baixo do pano. Eu fui chamado para um almoço, não vou falar a gravadora e nem a pessoa que já faleceu, depois de muita conversa, era um alto diretor da empresa, aqui em São Paulo. E aí, depois de uma longa conversa, ele chegou para mim e falou, olha, tudo que eu preciso é que você me dê o número da sua conta bancária, porque nós temos uma verba para agradar as pessoas. Eu falei, você está brincando comigo. O senhor quer manter a amizade?
Vamos continuar do jeito. Não, mas você tem ajudado muito. Vou continuar ajudando. Mas do meu jeito. Eu não preciso receber um centavo de quem quer que seja, porque eu jamais vou poder dizer não para quem está me pagando. Então, eu posso dizer não na rádio em que eu trabalho, porque eu recebo, mesmo que não seja o suficiente, eu sou empregado dessa rádio e eu vou fazer do meu jeito. E aí até criei certas, não digo inimizades, mas teve momentos aí em que a gente se indispôs um pouco, e depois voltava tudo a boa, porque era necessário esse encontro, tanto da gravadora com a gente e tal. E repito, eu entendo que isso tenha sido um período, depois institucionalizaram o jabá, né? E aí a rádio passou a receber dinheiro. É outra coisa. Do mesmo jeito que você paga. Eu continuo sendo contra por um detalhe. A legislação que instituiu a radiodifusão no Brasil é clara. A emissora de rádio ou televisão só pode comercializar em 1h 15 minutos. Esses 15 minutos podem ser comercializáveis de qualquer maneira. Se você somar o que tem de merchan, dá meia hora. Ou mais. Principalmente na televisão. Diga. Ou mais, né? Ah, ou mais, claro. Tem programa que é só o infomercial, né? Mas a legislação clara diz 45 minutos de arte e até 15 minutos de comercial. Então não dá para ficar inventando mais coisa nesse sentido. Então o que a gente fazia era, quando existia uma verba promocional, a gente colocava na hora que fosse tocar o disco do cantor, a gente dava uma reforçada com texto, né? E, eventualmente, fazia-se uma chamada, não um comercial. O comercial era feito com o departamento comercial e era pago, lançamento de disco e tal. Mas, às vezes, a gente fazia uma chamada, e nessa chamada a gente colocava o brinde, o prêmio, o que ia ser dado. Certo? Certo. Está secando aqui a fonte. O que mais você quer saber? Tem muita história. Tem bastante história. Você faz uma pergunta e eu enveredo para outro lado. Não, mas aqui é para você falar, não é para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você foi parar nos Estados Unidos. Como é que foi essa história? Vou usar uma expressão bem desagradável. Eu estava de saco cheio do país. Eu estava descontente com tudo que estava acontecendo naquela Mais ou menos o que muitos de nós estamos passando hoje, né? Cada um à sua maneira. Nós temos sempre que passar por situações muito desagradáveis e às vezes não temos competência para aguentar isso. Aí eu falei para minha mãe, do alto da sua competência culinária, na cozinha, obviamente, falei, dessa vez, eu ia para um congresso, anualmente tinha um congresso, ainda existe, esse ano não teve, mas é um congresso muito famoso chamado NAB, National Association of Broadcasters. Esse não é o nome do congresso, é o nome da associação, mas o congresso é chamado de NAB Show, porque tem uma amostra de tudo que é novidade, que é lançamento. E é tão antigo isso, que para você ter ideia, o fonógrafo nasceu na NAB. Mais tarde, o toca-discos, o CD, coisas que nunca vieram a ser produzidas. Eu tenho fotos, inclusive, de algumas coisas extremamente interessantes. Um relógio de pulso, criado pela Panasonic, com um pequeno fio que vem até aqui dentro, e dentro da sua orelha esquerda apenas, em que você tinha um microchip com 60 músicas. Você escolhia as músicas, gravava no chip e colocava no relógio. Então, do mesmo jeito que você podia ver a hora, um botão era para controlar volume e outro era para mudar de música e, obviamente, os botões de ajuste de hora do relógio e tudo mais. Uma outra coisa que eu vi, o lançamento, não é minha área, não posso dizer se deu certo ou não, mas foi muito legal. Você sabe que durante um sapateado, num número de sapateado na televisão, coloca-se uma placa de metal,
um microfone lá na ponta, aqueles metais na sola do sapato, no salto e etc. etc. Criou-se um sistema em que é uma caixa, o salto do sapato é uma caixa. Então, naquela parte reta que fica embaixo da sola do sapato, você puxa uma chavinha, destrava e sai ali um microfone bem pequenininho, quase parecido com esse que se usa hoje para locução, e ele fica preso nessa caixinha que se encaixa no salto. Então você não precisa mais, basta que o sapato tenha a parte de metal apropriada para dar um determinado som, e o resto é captado pelo próprio microfone que está dentro do sapato. E outras coisas mais. O drone, nós vimos o Viviane, que está acompanhando a gente, viu a sequência. 2 anos antes foi lançado um aparelhinho, que a gente não sabia o que era, maluquinho, chamado drone. Quando o Viviane foi lá, junto comigo, a uma dessas feiras, já teve a oportunidade de ver uma gaiola imensa, porque o drone não podia atingir ninguém para não machucar e tal. Então ele funcionava através de uma imensa área determinada para isso, com legislação já e tal, já com câmera e já mostrando para que ele poderia vir a servir. E hoje todo mundo sabe o que é e para que serve. Então, nessa feira que eu ia anualmente, eu falei para minha mãe, estou recebendo um convite para voltar para lá e tal, eu acho que dessa vez eu vou e não volto mais. Aí ela falou, se você for, eu vou também, vírgula, sozinha aqui não fico, fecha aspas. E eu falei, então vamos. Vou comprar 2 passagens de ida. Liguei para a agência de turismo que atendia a minha empresa e comprei 2 passagens de ida e fomos. Aí terminou o congresso, ela falou, onde a gente vai morar? Eu falei, boa pergunta, eu não sei. Eu tinha vendido tudo aqui. Os meus 29.796 LPs e compactos, o carro, a casa, os móveis, as roupas. Eu selecionei 5 peças. Eu não vou me permitir não citar aqui, mas 5 de cada, para mim e para minha mãe, para levar uma malinha pequena. E foi embora. Viajamos para Las Vegas, direto. Depois voltamos por Los Angeles. Ficamos lá uns 4 ou 5 dias para conhecer. Depois eu liguei para um amigo falecido, grande, querido amigo, Frank Arduini. Falei, Frank, eu estou com uma senhora de idade, vai fazer 80 anos em julho. Ela era mais aventureira do que eu, pela idade. Vai gostar de um desafio assim lá longe, hein? Pois é. E é verdade, eu não sabia. Tem gente que falou aqui que eu ganhei na loteria e fugi. Nossa, tem coisa que eu vi de tudo. Bom, aí o Frank foi me buscar no aeroporto de Miami. E outra coisa, comprar uma passagem de última hora ao preço de tabela era loucura mesmo. Só tem um detalhe importante, para que as pessoas possam fazer contas. Como era abril, eu saí daqui no dia 31 de março de 1998. O dólar estava a R$1,09. Então tinha virado o plano real, tinha existido a paridade, 1 por 1, e aí ele estava nessa variação. E eu consegui, então, com o dinheiro transferido quase igual, né? Eu perdia 10 centavos em cada troca, fora a taxa de conversão e tudo mais. E aí eu comprei uma passagem de última hora de Los Angeles, fui para Miami. Também chutado. Eu já tinha estado lá, no tempo em que eu trabalhava em rádio ainda, para fazer gravações com a Cyndi Lauper. Nós fomos assistir a um show dela. Foram vários diretores de rádio aqui de São Paulo e do Rio. E aí eu já conheci um pouquinho de Miami. Aí liguei para o Frank e falei, você pode me buscar? Tem como aguentar aí uns dias até que eu ache um hotel? Ele falou, fica em casa e tal.
desalojou as duas meninas, filhas dele. Ele falou, elas já gostam mesmo de pular para a cama da gente, elas vão achar maravilhoso que você fique aí, porque elas não precisam pular, elas já vêm dormir com a gente. Então levou as duas crianças para dormir com o pai e a mãe, e minha mãe e eu ficamos no quarto das meninas, lá em Pembroke Pines, que é uma distância de São Paulo a Atibaia, de Miami para... Lá estavam Eliakim Araújo e Leila Cordeiro, lá estavam Rodrigo... Quando eu lembro do nome da mãe dele, eu não lembro do nome dele. Quando eu lembro do nome da... Bom, já vou lembrar. Era um diretor da Warner, DJ, e a mãe dele se chama Suzana Vieira. Rodrigo Vieira. Ele falou, olha, fica aqui com a gente. Eu falei, não quero, eu quero ir para Miami. Aqui não é por nada, mas eu quero ir para um lugar... Aí, dali 15 dias, eu ainda botei na minha cama lá uma contagem regressiva. Cada dia que passava, eu punha um X, faltam 3 dias e tal. E aí não achei lugar para morar e achei um hotel. Lá, hotel mínimo de 3 meses, você tem que pagar cash, $800 por mês, para 2 camas, e completo. Eles chamam de efficiency, porque tem banheiro, tem cozinha, tem todo o material pronto lá. Como se fosse um apart-hotel. E aí fui para lá com a minha mãe, aluguei um carro e fiquei procurando casa para morar, até que encontrei um apartamento. Eu não tinha dinheiro para completar o valor do apartamento, porque eu tinha uma verba definida com o dinheiro que eu levei daqui. E aí criou-se um complicador, porque a dona Enilda Rubin, que era a nossa corretora, falou, olha, aqui eles não tiram, não adianta chorar, que ninguém tira aqui 10 centavos. Eu falei, mas não tem jeito, eu não tenho dinheiro para comprar esse apartamento. Eu não quero, já gastei dinheiro no hotel, no aluguel do carro. Ela falou, olha, o que eu posso fazer para você é o seguinte, como o seu apartamento é zero, ou seja, ninguém morou nele, ele não tem nada. E o dono da incorporadora é obrigado a deixar a linha branca. Ou seja, teria que ter geladeira, freezer, geladeira com freezer, teria que ter um fogão, máquina de lavar pratos, lavadora e secadora de roupa. Ela falou assim, eu posso dizer a eles que você não quer que eles deixem isso, e que você não quer piso, e etc, etc. Aí ela vai descontar esse valor. E deu certo. Eu consegui comprar o apartamento à vista. Para os curiosos, deu $150 mil e mais alguma coisa, que foi o dinheiro da minha casa, mais o dos discos e mais o da venda. Quase a conta certa. E o resto eu teria que trabalhar lá para alguma coisa. Pensei em fazer rádio? Sim, pensei. Talvez comprando um horário. Mas horário para uma semana, um programa semanal era $1.500. Num sábado, numa rádio AM, às 19 horas. O dono da rádio me chamou de lá e falou assim, e já vou te falar, era um cubano, já vou te avisando, não pode falar de Fidel Castro, não pode falar de revolução. Eu falei, não, esquece, eu vou tocar música brasileira para brasileiros, alguma coisa assim. E montei até um time legal, mas não achei dinheiro para patrocinar. Então, o que fiz eu? Achei por bem abrir uma empresa, porque se eu pago impostos para o tio Sam, ele vai me ver com outros olhos. Né? Antes de ter moradia lá, ele vai me permitir entrar porque eu sou empresário. Estou investindo e invertendo dinheiro no local. Então eu vou para lá. Vou fazer isso. E abri uma filial, olha que chique. Eu não contei isso antes, mas quando eu saí de rádio, depois da última emissora que eu dirigi, oficialmente como empregado, eu fiquei meio magoado com uma série de coisas que aconteceram e acabei abrindo uma empresa. Falei, ó, daqui para frente eu vou trabalhar como empresário, não quero mais ter patrão.
promete uma coisa, não cumpre, depois você não pode brigar com o sujeito, aí você fica na dependência e tal. E por causa disso, eu abri uma empresa chamada Publinter Comunicação Limitada, e nos Estados Unidos eu abri a filial dela. Mais chique ainda. Filial de uma empresa brasileira. E a Publinter, alguém escreveu alguma coisa aqui que eu não consigo ler, mas apareceu e piscou na tela. Aí Tem muita gente escrevendo. Bom, tudo bem. É que apareceu quase cobrindo aqui todo verdade. Metade da tela. Bom, e aí eu comecei a ter ideias. E aí mais outra história, outra live. O locutor Júlio César Aredes, que tinha trabalhado comigo como noticiarista na Rádio Excelsior e também na Rádio Bandeirantes, como locutor noticiarista, me ligou do Brasil, falou: meu filho trabalha numa empresa de turismo e eu preciso fazer um folder. E aí? E aí precisa de alguém que saiba português. Precisa redigir em português, um bom português, tá? Eu sei que você tem. Tá bom. E aí eu fui lá para Orlando, onde fica a empresa, e por acaso foi a empresa pela qual eu viajei. Alemar Turismo na época. Alexandre e Marcos eram os dois donos, filhos do homem ali. Bom, aí eu fiz o folder, e esse folder foi muito bem visto. Era um booklet com informações turísticas de Miami. Caiu na mão de um senhor chamado Ricardo, que tinha um banco no Uruguai, é brasileiro, e tinha chegado lá recentemente com a intenção de abrir uma empresa de remessa de dinheiro. O nome que ele deu foi Global Remittance. E ele queria inventar uma coisa que não tinha lá. Ou seja, todo mundo pagava $5 para mandar dinheiro para o Brasil. E estava cheio de gente que prestava serviço simples, seja de faxina, qualquer coisa que era o chamado subemprego, ainda e que cabia muito aos brasileiros, que eram subnitrato. Se os latinos já não eram bem vistos, você imagina os brasileiros, que são considerados latinos, mas não falam espanhol. Então, genericamente falando. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele falou: eu quero fazer algo que vá chacoalhar o mercado. Western Union vai ser coisa pequena para mim. Não sei quem, eu não lembro de todos os nomes da época. Mas o que você vai fazer? Ele falou: taxa zero. Não vou cobrar a taxa. Eu já ganho no spread, ou seja, na diferença da compra para a venda do dólar. Então, para que eu tenho que cobrar $5 para todo mundo? E aí eu ganho terreno. Eu falei: pô, legal. Isso seria interessante a gente fazer um. Ele falou: você faz um booklet igual aquele que você fez para a agência de turismo? Eu recebi eu sou amigo dos caras, eu recebi um manualzinho e tal, achei legal. Eu falei: faço. Mas por que você não faz rádio ou televisão? Ele falou: eu sei onde é que eu vou anunciar. Quem é que sabe onde tem brasileiro assistindo? Eu falei: a Univision, que eu diria que é uma emissora de televisão com o espírito do SBT, mas com a roupa da Globo, ela é muito vista por brasileiro. Eu conheço muita gente. Ele fala: mas eu não sei que horário, não acho bom agora. Tá bom. E aí eu comecei a trabalhar no booklet, no folheto. E aí eu fico sabendo, por amigos aqui do Brasil, que vai ser lançada uma emissora de televisão chamada TV Globo Internacional. Aí eu corro para ele e falo: Ricardo, agora você sabe onde pode ir. Não sei. Você sabe sim. Tem uma empresa que vai começar, contei a história inteira para ele, ele falou: podemos pensar nisso. Aí, mais do que depressa, corri até o casal 20, Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, hoje falecido, saudosa memória, grande amigo, aliás, os dois. E aí eu não os conhecia. Eu fui procurá-los, o amigo Fábio Rolf, que também deve estar na nossa sintonia, hoje diretor de operações da TV Gazeta, aproximou, chegamos lá, e eles estavam na CBS TV.
aquele acordo antigo que Silvio Santos fez com a CBS para ter um telejornal em espanhol para outros países em português para o Brasil, o casal foi escolhido para apresentar. E o Fábio trabalhava lá com ele. Eu falei, Fábio, vamos fazer uma jogada? Eu pago um período aí de uso do estúdio. Assim que eles terminarem o jornal, a gente acende a luz de novo, porque vai ficar tudo no escuro, e eu pago um X aí de aluguel para a gente gravar um comercial, acho que meia hora, 1 hora no máximo dá para gravar. Topa fazer isso? Ele falou, não sei, vou propor, não, eu não mando nada. É um dinheirinho extra que, para vocês, eu uso mesmo o cenário, sem os letreiros e tal. E aí a ideia era fazer o casal terminando o noticiário, com um pouco de luz, aquele foco em cima, batendo o script, né, colocando as folhas em ordem, e aí um diria para o outro, você viu esse negócio da remessa de dinheiro? Que, poxa, legal, a gente podia usar isso e tal. E aí, nessa conversa do casal, assim, bem, quase cochichando, viria a informação, né, até por causa do peso dele e da credibilidade que os dois tinham no jornalismo e tudo mais. E aí eles concordaram, acertamos cachê. Quando eu fui marcar a gravação, é desfeito o acordo. Isso não é sementinha, não, viu? Isso aí é outra coisa que eu explico depois, chamado Mar de Rosa. E aí o acordo é desfeito, acaba o programa e não tem mais estúdio para fazer. Aí eu tenho que correr atrás de alguém que tivesse um estúdio, consegui, para ganhar tempo. Consegui indicação de um local que tinha sido estúdio de televisão, depois estava encostado. Aí eles foram lá, tiraram a poeira, montamos uma espécie de bancada de telejornal e o Casal 20 topou. Nós gravamos, deu um comercial de 1 minuto e a Publinter International Incorporation, que era o nome da empresa de lá, passou a ser a primeira anunciante da TV Globo Internacional. Eu tenho as fitas, eu fiz 6 campanhas. E aí eu ganhei dinheiro porque eu era o produtor, o diretor e o intermediário. Eu que bancava, eu era a agência, do cara. Então, com isso, a gente conseguiu fazer até um pé de meia para comprar equipamento, para ter material para filmagem. O resto eu terceirizava. Eu achei que era muito mais interessante a gente fazer esse tipo de coisa. E aí eu fiz uma carreira que não foi, infelizmente não foi de rádio, que eu gostaria muito de ter feito rádio lá em Miami, para os brasileiros. Eu tinha um time muito legal. O próprio Darcio Arruda, que foi lá fazer um teste na PSN, aí sim foi fazer um teste, foi aprovadíssimo de primeira, até porque o diretor-geral, que eu estava do lado dele, olhou para ele e falou assim, era um sujeito com voz de lowbrow, aquele grave, lindo. I like your voice. E o Darcio também sempre foi um sujeito de voz grave, bonita, bem timbrada. Então ficaram os dois ali trocando elogios e eu fiquei feliz de ter mais um amigo, né, contratado. Ele ficou acho que 2 anos na PSN, no tempo que ela existiu, Pan American Sports Network. Era uma empresa de esportes especializada em esportes que falava para o Brasil e tinha uma série de coisas, de esportes diferenciados e também para o exterior. Essa foi a minha passagem. E aí você vai perguntar, como todo mundo pergunta, por que você voltou? Eu adorava. Ainda hoje eu tenho muita saudade de Miami. Recebi muitos amigos. Aliás, nunca imaginei que eu tivesse tanto amigo na vida como eu descobri que eu tinha depois que eu fui morar em Miami. Aqui em São Paulo não era tanto que se visitava, mas lá era muito mais. Até porque muitos deles ficavam em casa e passavam dias agradáveis e tal. Eu voltei porque o Sr. Bin Laden fez o que fez, que eu não preciso contar nada para ninguém, e aí não se andava mais. Era mais ou menos o que está acontecendo hoje. Lojas fechando,
produtoras que não tinham mais espaço para trabalhar, estava tudo muito ruim. E a segurança tinha sido muito, muito, muito fechada. E com isso, minha santa mãe mal conseguia entrar no aeroporto quando ela precisava viajar, porque o pessoal mandava lá, tudo aqueles delicados segurança lá, tira o sapato, tira o cinto, abre a mala, tira o... Nossa, era muito desagradável. E eles separavam, mulher para um lado, homem para o outro. E a minha mãe, com mais de 80 anos nessa altura do campeonato, 85 ou um pouco mais, já não tinha mais nem ideia do que estava acontecendo. Aí ela chorava, e ela falou, filho, vem cá. E eu não podia, porque eu estava do outro lado, defendendo o meu lado lá, tirando sapato, tirando cinto, abrindo mala. E aí eu falei, quer saber, vamos embora. Eu vim passar um período de Natal com a família. Um dos primos resolveu fazer uma festa, e ele disse que está na sintonia também, o seu Zé Eduardo Malhoca. Desculpe se eu não estou falando o nome de todo mundo, eu estou lembrando para situar as coisas. E ele deu uma festa na casa dele, e aí reunimos as tias, os tios e tudo mais, e ali aconteceu mais uma coisa daquelas que você não espera. A minha prima Rosíris, esposa do José Eduardo, morava ao lado de Sula Miranda. E a Sula queria voltar para a TV. Aí ela falou, fala com meu primo que ele é da área, e aí ficamos de fazer um projeto, e aí eu acabei não voltando mais para Miami, liguei, aquelas coisas de 5 minutos de ariano. Eu sou e assumo, sou ariano mesmo, e quando tem que resolver as coisas é nessa base. Eu liguei para a corretora e falei, quanto vale a minha casa? Ela falou, não sei, por quê? Por quê? Vai me dizer que você não vai mais voltar? Eu falei, não sei. Vê quanto vale. Aí ela foi fazer pesquisa de mercado e falei, pode vender. E aí não voltei mais. A única coisa que eu fiz para não me desligar daquela maravilha, que era um apartamento simples, mas era maravilhoso para mim, eu comprei uma mudança lá que a gente podia fazer um container, comprava um espaço num container, ou de 20 metros cúbicos ou de 30, e eu bobeei, eu não trouxe nada da linha branca, porque quando você mora mais de um ano lá, você pode trazer a mudança, desde que não seja nada novo, tem que ser tudo usado. E aí eu falei, a linha branca deixa, não quero móveis. Uma burrice, a gente tem que assumir quando faz coisa errada. Eu comprei uma geladeira de $1.100, side by side, que era novíssima, tinha pouco uso. Aí eu falei, não, a marca é Whirlpool. E aí não tem no Brasil, chega lá, não tem peça e tal, pode ir. Chega aqui, a Whirlpool acaba de comprar a Brastemp. Aí bobiei. Mas o resto veio e eu montei minha casa aqui no Brasil, meu apartamento aqui, com esse material de Miami. Malhoca, a gente está com quase 4 minutos para acabar a nossa segunda parte de live. E Tá você bom. ainda teria muito mais história para contar. Estou muito interessado nesse teu novo projeto com o pessoal da difusora que você está fazendo. Mas isso vai ter que ficar, infelizmente, para uma outra oportunidade. E, felizmente, você é um excelente papo, uma excelente história. Obrigado. E, olha, eu fiquei muito, muito feliz. E pelos comentários de todos aqui, está todo mundo, para usar um termo, estão embasbacados com tamanha qualidade da conversa, com as histórias que você tem para contar, as experiências que você passou. Tem gente boquiaberto com essa sua história dos Estados Unidos. É muita coisa legal para falar mesmo. Né? Tem gente que ainda acha que eu ganhei na loteria e fui fugido daqui, mas não foi não. Foi por estar desagradado. Eu só vou pedir licença para relembrar. Quem puder ir até o YouTube, escrever lá, Difusora 40 anos, depois vai ver 2 episódios que nós já produzimos com o pessoal original. E o mais importante que eu acho desse projeto, que ocorreu-me aqui, ao acordar numa segunda-feira, alguma luz maior me pediu para fazer 3 episódios, eles vão para 5 agora. É deixar um documento através das vozes e da imagem de quem fez a rádio, para dizer a verdade.
tem muito chute, a internet tem muita coisa que as pessoas acham que é e não é. Numa próxima oportunidade eu vou dizer mais 2 ou 3 coisas que são fake news. Essas sim são fake news, porque elas estão lá como se fossem verdadeiras e não são. Obrigado por quem está nos prestigiando, por quem nos prestigiou, por quem for ver a gravação. Obrigado a você por me dar essa oportunidade de falar de coisas que eu adoro, que eu amo e que eu vivi e que são 50 anos de profissão e eu fui muito feliz na maioria desses 50 anos. Não, eu que agradeço a oportunidade que você me deu de te receber aqui. Frisar para o pessoal que essas lives, as nossas 2 partes, serão disponibilizadas no YouTube e em formato podcast. Poderão acompanhar depois. Reforço aí para o pessoal procurar o seu projeto. Qual é o título que eles vão achar? O canal chama-se umpapofirme.com. Pode buscar por Pedro Maravelli. Eu vou compartilhar no Face, vou compartilhar no Instagram os links para acesso ao YouTube e ao podcast. Então, todo mundo vai achar e vai ter de novo essa aula sobre rádio e sobre televisão que você acaba de dar para a gente aqui. É um papo entre amigos, não é aula, não. Mas é gostoso porque a gente fala do que a gente gosta e não percebe. Passa muito rápido. Então, é isso aí. Olha, muito obrigado, de coração. Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. Claro, sem dúvida. E pintando uma nova oportunidade, vamos conversar novamente, se você me permitir. Quando quiser. Ainda tem mais histórias para contar. Tem muita coisa. Mas vamos dar oportunidade a outras pessoas para contarem também os seus feitos. Aí. Eu andei acompanhando algumas das suas lives, a da Silvia Vinhas, inclusive, que eu relembrei um tempo de trabalho na Bandeirantes e tal, mais o Ronaldo Couto e tudo mais. Parabéns, muito obrigado. Um abraço. E um abraço para todo mundo que está nos olhando, espiando, ouvindo, vendo e gostando ou não. Tá bom? O importante é o nosso registro aqui. Tá bom. Até a próxima. Muito obrigado, hein? Obrigado pela audiência e obrigado pela oportunidade a você, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos.